Olá, conforme anunciado no início desse programa, nosso tema, e aí você também já está acompanhando, é gravidez na adolescência. Eu quero convidar você para acompanhar também o texto a seguir, que se encontra em 2 Timóteo. O texto é o seguinte: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Mamãe, estou grávida. Possivelmente esta é uma frase que nenhuma mãe gostaria de ouvir de uma filha adolescente solteira, não é verdade? No entanto, percebe-se que são poucos os casos, não são poucos os casos de adolescentes grávidas. É um problema grave e preocupante. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o significado do termo adolescência. Adolescência deriva-se de adolescer, que significa crescer. É a fase das descobertas, principalmente a descoberta do corpo. É o período da vida em que o corpo vai sofrendo mudanças, desperta-se a sexualidade. Isso leva ao namoro, o que é natural. Porém, alguns não sabem ou não se preocupam em administrar corretamente essa fase da vida e acabam se entregando às relações sexuais precoces e, consequentemente, vivenciando uma gravidez que não estava nos planos. Eu quero chamar a sua atenção para as causas da gravidez na adolescência. Você vai observando, vai acompanhando com a gente aí. São muitas. Entre elas, pode-se destacar, por exemplo, a falta de uma boa orientação sexual por parte dos pais, por parte da escola e da igreja. A liberdade sexual mais avançada, o desejo de se libertar, a falta de um bom relacionamento com os pais, rebeldia, desejo de experimentar algo desconhecido e proibido, parece que o proibido chama atenção, desejo de autoafirmação, medo de perder o namorado e, em muitos casos, um simples descuido. As famílias da adolescente grávida e do adolescente sofrem um grande impacto ao tomar conhecimento do fato. E quase sempre surgem duas reações radicais na tentativa de se resolver o problema. Uma é abortar e o outro é forçar o casamento. E eu quero agora também convidar você para observar bem as consequências da gravidez. Também são várias. Olha aí, impacto emocional sobre adolescente e sua família. Sentimento de culpa, abalo espiritual, riscos de gestação, tanto para a mãe quanto para o bebê, devido à imaturidade ginecológica para a reprodução. Prejuízo nos estudos, desconforto gerado pela não aceitação por parte de familiares e amigos. Meu querido e minha querida que me assiste, esse é um assunto que não pode ser ignorado. Precisa ser discutido, embora haja grande resistência por parte de muitos. Se não considerarmos a questão a quem será confiada a responsabilidade da informação e da orientação, a igreja precisa tratar com maturidade essa questão, tanto para orientar a juventude, quanto para oferecer ajuda a familiares que estejam enfrentando esse problema. E eu gostaria de pontuar aqui para vocês algumas questões muito importantes sobre esse assunto. Primeiro, gravidez na adolescência pode ser evitada. Para se evitar gravidez na adolescência, algumas medidas preventivas precisam ser tomadas. É claro que tais medidas, eu quero afirmar aqui, não irão oferecer 100% de garantia de que a gravidez será evitada, mas elas podem sim diminuir as chances de que o problema ocorra. As medidas que competem à família. Nós temos responsabilidade sobre isso. Ou seja, diálogo franco sobre o sexo. Muitos pais têm dificuldade em conversar com os filhos sobre a questão do sexo. Esse assunto muitas vezes é tabu para os pais e para os filhos. Os filhos, por sua vez, não sentem a liberdade em tocar no assunto com seus pais. Na maioria das vezes, o que os adolescentes aprendem sobre o sexo é com amigos, através dos meios de comunicação, que nem sempre apresentam uma orientação compatível com os preceitos cristãos. Reprimir, ignorar ou desviar a conversa em nada ajuda, somente atrapalha. O diálogo entre pais e filhos
sobre sexo deve começar o mais cedo possível. Outra atitude, cultivo da vida espiritual. A vida espiritual da família é um fator preponderante para a formação cristã dos filhos e uma conduta sexual equilibrada e saudável. Em geral, os pais se preocupam muito com a formação acadêmica ou profissional dos seus filhos, mas não se preocupam com a sua formação espiritual. Vida de oração em favor dos seus filhos e com eles, o estudo da palavra de Deus com eles, cultivo da comunhão gostosa com Deus e compromisso com a igreja são atitudes que muito auxiliam os pais no tratamento dessa questão. Uma outra atitude, e essa eu quero chamar muito a sua atenção, papai, mamãe, é o exemplo dos pais. Falando sobre a importância do exemplo dos pais na formação do caráter cristão dos filhos, pastor Ricardo Duncan, ele afirma o seguinte: mais importante do que o salário, o status ou do que a casa, o carro, televisão, mais importante do que a escola que frequentam, mais importante do que todo tipo de alimento que recebem é o caráter apresentado em nossas vidas. E olha só o texto que nós vamos ler agora a seguir. A Bíblia diz o seguinte: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Provérbios, capítulo 20, verso 7. O livro de Provérbios é fantástico. É o sábio Salomão quem realmente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deixou essas orientações. Outra atitude, acompanhamento. Muitos pais se descuidam dessa área. E os pais devem acompanhar a vida dos filhos com amizade, interesse. É preciso conhecer suas amizades, os ambientes que frequentam, o comportamento na escola, o que pensam de certos assuntos. Certo pai, quando soube que a sua filha estava grávida, olha só o que ele disse: eu nem sabia que ela estava namorando. A história de que os pais são os últimos a saber só se aplica aos pais que não acompanham a vida dos seus filhos. Mas eu gostaria também de destacar não só as medidas que competem à família, mas nós temos em segundo momento as medidas que competem à igreja. Acompanhe aí. Promover palestras e debates sobre a sexualidade e namoro. Queridos, é preciso mostrar o ponto de vista cristão sobre o assunto. Não pode haver preconceito ou constrangimento na abordagem desse tema, pois ele é bíblico e constitui-se numa expressão da bênção de Deus para as suas criaturas, conforme o texto de Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, que você também está acompanhando aí. Mas é preciso propiciar espaço para a juventude na vida comunitária. Em muitas igrejas, a membresia é constituída quase que totalmente de adultos e idosos. Em algumas delas, os jovens e adolescentes não são aceitos, não são compreendidos e quase nada é feito para que eles se sintam inseridos e tenham responsabilidades no ambiente, nessa esfera da igreja. Em consequência, não são poucos os que se afastam e vão buscar satisfação em outros ambientes que favorecem o uso irresponsável da sexualidade. Segundo, a gravidez na adolescência deve ser tratada com discernimento. Para a família cristã, queridos, realmente é difícil enfrentar essa situação. É preciso agir com discernimento. E entre outras ações, se sugere o seguinte: primeiro, aceitar a realidade. O problema precisa ser encarado. Não se pode ignorar nem cair no desespero diante do fato. Muitos pais não aceitam e tomam medidas radicais, como levar à interrupção da gravidez, expulsar a filha de casa e etc. Mas, já que o fato foi consumado, é preciso tratar com a realidade de maneira sensata, de maneira racional. Segundo, buscar em Deus orientação e tranquilidade para enfrentar a realidade. Os pais cristãos precisam recorrer a Deus, pedindo sabedoria, pedindo calma, discernimento para lidar com a filha e com a questão da gravidez. É preciso derramar o coração diante do Senhor, a fim de receber conforto
e orientação, conforme a palavra que encontramos em Salmo 62, verso 8. Mais terceira orientação, manifestar compreensão, aceitação e amor. Não se pode esperar de pais cristãos outra atitude que não essa. Muitos imaginam que agindo assim, estão concordando com o erro da filha e que a única maneira de demonstrar sua reprovação é através de atitudes violentas. Entretanto, um erro não pode ser corrigido com outros erros. Olha o que a Bíblia ensina. Acompanhe comigo. O amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 ao 7. Além do drama da gravidez, muitas vezes a adolescente não encontra um ambiente de confiança, de compaixão que necessita naquele momento. E as consequências psicológicas da hostilidade sofrida podem tornar-se marcas inapagáveis na sua vida. Segundo, oferecer assistência espiritual. Esse trabalho, queridos, acontece em alguns níveis. Por exemplo, mostrar que o que aconteceu foi contrário ao projeto de Deus para a vida sexual. O sexo é uma bênção de Deus. É algo que dá prazer, porém, dentro dos princípios estabelecidos pelo Senhor, tendo cuidado para não aumentar o sentimento de culpa da adolescente. É preciso fazê-lo entender que o corpo é para a glória de Deus, conforme o apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versos 18 ao 20. Mas também apresentar a graça misericordiosa de Deus que suplanta todo pecado. É preciso mostrar o perdão e o amor de Deus quando há arrependimento e confissão sincera do erro. A explosão da graça de Deus que promove a libertação do sentimento de culpa, conforme também o salmista nos diz lá em Salmo 32, versos 1 ao 5. Encorajar a participação nas atividades da igreja, outro ponto importante. A igreja que entende que quando um membro sofre, todos sofrem com ele, naquela figura maravilhosa, naquela analogia que o apóstolo Paulo nos dá em 1 Coríntios 12, 26, a figura do corpo, há de tratar esses casos com amor, como comunidade terapêutica, oferecendo apoio à pessoa envolvida. Não pode haver atitude discriminatória e impiedosa. Por isso, a adolescente grávida precisa ser encorajada a continuar frequentando a igreja, pois ali ela irá receber orientação para o seu crescimento espiritual e superação do seu problema. Em Hebreus 10, 25 diz, não abandoneis a vossa congregação. Tiago 2,13 também, o apóstolo dá orientações no capítulo 5, versos 16 e 20, falando sobre a confissão do pecado. Mas também um outro aspecto importante, não forçar o casamento. Um erro foi cometido e muitos pais acham que corrigindo o erro, forçando a filha a se casar. Muitos pais acham que a solução é o casamento. Porém, isso não deve acontecer quando ambos não desejarem e estiverem plenamente conscientes do amor e da responsabilidade. Um casamento forçado pode levar à infelicidade e desgraça para os jovens e para o futuro bebê. A mãe solteira, principalmente se for adolescente, enfrenta preconceitos. Mas mesmo assim, os pais precisam ajudá-la a criar o filho e a trabalhar com vistas a um futuro sem traumas. Que tratamento a sua igreja dispensa aos membros ainda não casados, quando envolvidos, por exemplo, em caso de gravidez? Você concorda com a atitude ou com esse tratamento que a sua igreja vem dando a esses membros? A igreja pode desenvolver programa de orientação sexual à juventude através de uma equipe bem preparada, com palestras e debates na igreja, em escola e outros locais. Assim, estará proporcionando ajuda aos jovens e a seus pais. Desejamos que Deus abençoe ricamente a sua vida e lhe dê sabedoria e discernimento para tratar com a questão da gravidez na adolescência. Amém. Continue conosco. Voltamos já já.